questão sobre quando a Nova Jerusalém desce, antes ou depois do milênio, é uma dúvida frequente no estudo das Escrituras. No entendimento de muitos estudiosos, incluindo os pais da Igreja, a Nova Jerusalém desce depois do milênio. Vamos analisar isso com base nos textos bíblicos e na patrística, começando pelo testemunho da patrística, com o testemunho de Justino Mártir, um dos primeiros apologistas cristãos. Justino refere-se ao período de 1000 anos e à chegada da Nova Jerusalém, com base em textos bíblicos, principalmente Isaías 65, 17 a 25. Vejamos o que ele diz. Abre aspas, com efeito, Isaías diz a respeito desse tempo de 1000 anos. Haverá novo céu e nova terra, e não se recordarão das coisas passadas, nem virão à mente, mas alegrem-se e exultem para sempre no que estou criando, pois crio Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Fecha aspas. Justino descreve um estado de paz e prosperidade durante o milênio, interpretado a partir de Isaías. Ele entende que esse é o reino milenar, literal, um tempo onde o povo de Deus experimentará paz e bênçãos, antes da descida da Nova Jerusalém. Justino segue explicando que os dias do povo de Deus serão como os dias da árvore da vida, um sinal misterioso dos 1000 anos. Ele também se refere a 2 Pedro 3,8, onde um dia para o Senhor é como 1000 anos. Além disso, Justino menciona o apóstolo João, autor de Apocalipse, que profetizou que aqueles que acreditaram em Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém, antes da ressurreição universal e do julgamento final. Abre aspas. João, um dos apóstolos de Cristo, numa revelação que lhe foi feita, profetizou que os que tivessem acreditado em Cristo passariam 1000 anos em Jerusalém, e, depois disso, viria a ressurreição universal. Fecha aspas. Justino afirma que a Jerusalém que se refere é a reconstruída após sua destruição, conforme prometido pelos profetas Ezequiel e Isaías. Portanto, para Justino, a Nova Jerusalém só desce depois do milênio. Complemento bíblico. Além dos testemunhos patrísticos, a própria Escritura apoia esse entendimento. Apocalipse 21, 1 ao 2, descreve a descida da Nova Jerusalém após o milênio. Vejamos. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Essa visão ocorre após os eventos do milênio em Apocalipse 20, 1 ao 6, reforçando que a Nova Jerusalém desce depois do reino milenar. E agora vou entrar na revelação final. No verso 8 está escrito, abre aspas, e sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa multidão é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 20, versículo 8 ao 9. O diabo, sedutor, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta. E, abre aspas, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, fecha aspas, Apocalipse 20, 10. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra. E, abre aspas, não se achou lugar para eles, fecha aspas. Apocalipse 20, 11. Também os mortos, grandes e pequenos, estavam em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Abre aspas, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Fecha aspas, Apocalipse 20, versículo 12. O mar deu os mortos que nele estavam, a morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles e, abre aspas, foram julgados um por um, segundo suas obras, fecha aspas, Apocalipse 20, 13. Depois do julgamento, abre aspas, a morte e o Hades que tinham dado os seus mortos foram lançados no lago de fogo, fecha aspas, Apocalipse 20, 14. Esta é a segunda morte. Em seguida, vem Apocalipse 21, onde, abre aspas, apareceu a morte, o Sheol e o mar dando os mortos, fecha aspas, e depois do julgamento, a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Portanto,
está faltando um elemento, que é o mar. Em Apocalipse 21 vemos, abre aspas, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, fecha aspas. Apocalipse 20, versículo 1. E agora? Já está entendido? Não é mesmo? Ainda não. Mas temos a pergunta, a morte é um estado, correto? Como é que a morte vai dar os mortos? A morte não está no Sheol? O Sheol não é uma prisão para o mundo dos mortos? Por que, então, separa-se a morte do Sheol? A morte é o estado mortal do homem e se encontra no Sheol, mas é necessário separar um do outro, pois o Sheol é uma prisão. Os mortos que estão na morte permanecem lá. Faz sentido, não é? O Sheol precisa cuspir os mortos de lá. Então, a morte dá os seus mortos, tudo bem? Mas e o mar? O mar dá os seus mortos. O que significa isso? Trata-se das pessoas que morreram afogadas nas águas. Aqui está a obra de Deus. É necessário agir como um médico, fazer aquela operação, aquela cirurgia, para entender que há textos que envolvem tanto a parte literal quanto a espiritual. Se o mar não pode ser literal, por que Deus quis que apenas o mar e as pessoas que morreram afogadas fossem lançadas a ele, enquanto as pessoas que morreram queimadas de outros tipos de morte não estão incluídas? Este mar, portanto, representa uma resolução diferente. E quando João fala da morte do Sheol e do mar dando seus mortos, vemos que, ao trabalharmos para entender o que é este mar, percebemos a duplicidade de Gog e Magog. É preciso entender que a história está sendo contada mais uma vez. Deus está narrando uma história aqui, por meio dessas palavras. Por que eu estou enfatizando isso? Porque em Apocalipse 20 encontramos dois tipos de mortos, aqueles que vêm do Sheol e os que vêm do mar. Se forem literais, irmãos, se as pessoas que morrem no mar teriam como endereço Sheol, não há como ficarem no mar. Então, que mortos são esses do mar? Deus está nos ensinando que aquele mar não pode ser literal, tem que ser espiritual. Portanto, os mortos do mar não são aqueles que morreram fisicamente, mas sim mortos espirituais para Deus. Essa é a conclusão. Se você não concorda com isso, terá que assumir que o mar é um mar literal, mas não se sabe qual mar e nem em qual oceano este mar estaria. Porque não diz que, abre aspas, os mares, fecha aspas, diz, abre aspas, o mar deu seus mortos, fecha aspas. Mas quem morre no mar deve ser levado para o Sheol. Assim, o entendimento não se completa. Portanto, os mortos do Sheol são mortos literais, e os mortos do mar são homens mortos espiritualmente para Deus. Jesus é quem mais elucidou essa questão. Certa vez, um homem expressou o desejo de seguir a Jesus, e ao ser informado sobre a necessidade de enterrar seu pai, Jesus respondeu: "Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você, porém, venha e me siga." Ao proferir essa afirmação, Jesus se referia a dois tipos de mortos: aqueles que estavam sendo enterrados, ou seja, aqueles que faleceram fisicamente e estavam a caminho do Sheol, e os mortos espirituais, que se ocupavam em enterrar os seus mortos. Aqueles que não creem no Senhor encontram-se em um estado de morte espiritual, equivalente à morte física, que culmina na eternidade. Esta é uma reflexão pertinente, não é mesmo? No contexto do reino milenar, Justino Mártir discute o conceito de, entre aspas, novo céu e nova terra. Ele não nega que essa expressão já começa a se concretizar no reino milenar, embora não seja o seu estado final. Justino utiliza a profecia de Isaías para destacar que durante esse período as pessoas continuarão a nascer, envelhecer e morrer, referindo-se a Isaías 65:20, que diz, abre aspas, "Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus." Por quê? Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, fecha aspas. Para Justino, essa fase milenar não se refere a Jerusalém celestial, pois esta não necessita de reconstrução, sendo glorificada desde o início. O que Justino propõe é a renovação da Jerusalém terrena, uma reconstrução ao molde da celestial, ainda que envolva um certo grau de mistério. Isaías 60:14 também ecoa essa visão, abre aspas, "Os filhos dos que te oprimiram
virão a ti e se inclinarão, e todos os que te desprezaram se prostrarão aos teus pés, e te chamarão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Fecha aspas. Justino foi influenciado por Irineu de Lyon, que expande ainda mais essa concepção. Irineu afirma que a renovação de Jerusalém será segundo o modelo da Jerusalém do Alto, mas que são entidades distintas. Ele cita Isaías 49:16, que diz, abre aspas, eis que te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão continuamente diante de mim, fecha aspas. Para ele, a Jerusalém terrena será reconstruída, mas não será a mesma que desce dos céus. Irineu coloca a reconstrução da Jerusalém terrena como um reflexo da celestial, e não uma réplica exata. Essa renovação, abre aspas, nos tempos do reino, fecha aspas, durante o milênio, como apontado em Apocalipse 26, abre aspas, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos, fecha aspas. O entendimento de Irineu, assim como de Justino, é que a nova Jerusalém celestial descerá apenas após o reino milenar, marcando o início do estado eterno. Apocalipse 21, 1-2, descreve essa segunda fase. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, fecha aspas. Irineu explica que há uma diferença clara entre o que ele chama de, abre aspas, primeiro céu e primeira terra, fecha aspas, onde ainda há pecado, e, abre aspas, segundo céu e segunda terra, fecha aspas, onde o pecado não existe mais. Ele se baseia em Apocalipse 20, 11, 15, onde ocorre o grande julgamento final, e o céu e a terra fogem diante da presença de Deus. Apenas após esse evento, a nova Jerusalém desce, conforme descrito em Apocalipse 21, abre aspas, eis que faço novas todas as coisas, fecha aspas, Apocalipse 21, versículo 5. Essa distinção também ecoa o pensamento de que o primeiro reino milenar é uma fase preparatória na qual a Terra e a humanidade ainda passam por um processo de purificação. Isaías 66:22 aponta para isso, abre aspas, porque assim como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim estará a vossa descendência e o vosso nome, fecha aspas. No contexto do que foi discutido, Irineu de Lyon esclarece que a Nova Jerusalém desce após os tempos do reino milenar. Ele menciona que a cidade será, abre aspas, reconstruída, fecha aspas, semelhante à expressão utilizada por Justino, de Roma. Contudo, Justino não aprofunda a ideia da cidade como uma expressão embelezada ou expandida, mas reconhece a importância da Jerusalém terrestre em sua renovação. Esta Jerusalém, em sua visão, não é a celestial, que não necessita de construção, mas a que está sujeita à glorificação. Irineu, influenciado por sua formação no ensinamento de João, traz um aspecto essencial ao dizer que, abre aspas, Deus mostrará o teu esplendor a toda a terra que está debaixo do céu, fecha aspas. Como referência ao Apocalipse 21, ele refuta a ideia de um mundo meramente celeste, indicando que a terra será renovada por Cristo e a Jerusalém será reconstruída conforme os padrões estabelecidos pelos profetas. A reconstrução de Jerusalém, segundo Irineu, deve seguir o modelo da Jerusalém do Alto, que é identificada em Gálatas 4:26, abre aspas, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, e essa é a nossa mãe, fecha aspas. Assim, Irineu reforça a visão de que a nova Jerusalém é uma extensão, um reflexo do que já existia em cima. Essa é uma distinção crucial, pois implica que, embora haja uma reconstrução, não é simplesmente uma repetição, é um modelo glorificado. Por outro lado, abordar o conceito de Apocalipse, a revelação que João traz sobre a Nova Jerusalém, implica que esta descida ocorrerá após a dissolução do primeiro céu e da primeira terra. Em Apocalipse 21:1, encontramos, abre aspas, e vi novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, fecha aspas. Isso gera uma reflexão sobre a natureza do tempo e a existência do pecado. Aqui vale a pena notar a diferença entre os períodos durante o reino milenar
A terra ainda carrega vestígios do pecado, enquanto na Nova Jerusalém, após o juízo final, não haverá mais pecado. O novo céu e a nova terra surgem após o julgamento, conforme detalhado em Apocalipse 20, 11 e 15. Ireneu de Lyon destaca que essa renovação não ocorre de maneira instantânea, mas está ligada ao processo de purificação, que também é enfatizado em Ezequiel 39. Aqui encontramos a referência de que será necessário um período de 7 meses para remover os mortos e purificar a terra. Compreender a estrutura temporal do reino é vital. A Nova Jerusalém não desce do céu antes do final dos tempos, o que contraria a noção de que a igreja se manifesta 2 vezes na história. O fato de a Nova Jerusalém não ter tempo, conforme em Apocalipse 21, 23, em contraste com a ideia de que, abre aspas, diante do trono, fecha aspas, há um tempo, como em Apocalipse 7,15, destaca a diferença entre os períodos e suas significâncias. Aqui, novamente, a essência da patrística se destaca ao mostrar que a Nova Jerusalém representa um estado eterno, em que o tempo não é um conceito aplicável, pois Deus, o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são a luz que a ilumina. Por fim, Ezequiel 40:48 fornece uma imagem rica do templo de Ezequiel, onde ainda existem festas e ritualísticas ligadas à terra. A ausência dessas necessidades na Nova Jerusalém, que, ao contrário do que se vê em Jerusalém, onde a luz é gerada pelos corpos celestes, nesta nova realidade, Deus mesmo é a fonte de luz, confirmando o que Jesus afirmou em João 8,12. Abre aspas, eu sou a luz do mundo, fecha aspas. A Nova Jerusalém é apresentada como o tabernáculo eterno, cuja essência transcende as limitações do tempo. Ao refletir sobre as Escrituras, notamos que a possibilidade da Nova Jerusalém descer durante o reino milenar é inexistente, conforme evidenciado nas doutrinas da patrística. Embora se acredite na promessa de um novo céu e uma nova terra durante o reino milenar, a verdadeira manifestação da Nova Jerusalém, como descrita em Apocalipse 21, ocorrerá somente no reino eterno. O conceito de um novo céu e uma nova terra se refere à transformação completa da criação, onde o primeiro céu e a primeira terra passarão, dando lugar a uma dimensão maior. Aqui, céu e terra se unirão, formando uma nova simbiose. Os profetas e apóstolos como Pedro falam de novos céus e de uma nova terra, enfatizando a singularidade do céu eterno que se manifestará no fim dos tempos. Diferente da noção de múltiplos céus, em Apocalipse 21, não encontramos menção de novos céus, mas sim a união do céu e da terra em uma única realidade. Assim, a Nova Jerusalém não poderá descer enquanto o reino milenar estiver em vigor. A ideia de que a cidade celestial se manifestaria durante o reino é incompatível com a sua narrativa bíblica, que descreve a vinda da Nova Jerusalém após a completa transformação do cosmos. No retorno de Cristo, ainda haverá a realização do Armagedon e do julgamento, com um período de purificação da terra, incluindo a remoção dos mortos, o que significa que a Nova Jerusalém não poderá ser estabelecida nesse momento. A reconstrução de Jerusalém, conforme sugerida por Ireneu, aponta para a existência de uma cidade celestial que aguarda a consumação de todas as coisas. A profecia de um novo céu e uma nova terra não implica a ausência de camadas de céus existentes antes do reino eterno. A transição entre essas dimensões indica que, após a fusão do céu e da terra, a Nova Jerusalém poderá finalmente descer. Assim, a relação entre as promessas de Deus e a realização da Nova Jerusalém se torna evidente, com a necessidade de um tempo de preparação antes de sua manifestação plena. Em suma, a Nova Jerusalém representa a consumação do plano divino, um lugar preparado para os fiéis, que transcende o tempo e as limitações do reino milenar. As evidências bíblicas e patrísticas sustentam que a cidade celestial descerá após a completa renovação do céu e da terra no reino eterno. Portanto, a expectativa da Nova Jerusalém nos convida a refletir sobre a esperança que temos em Cristo e no cumprimento das promessas de Deus para a humanidade.